Essa foi a última vez em que Phil Collins esteve em cima de um palco, no dia 26 de março de 2022, quando acontecia o último show da turnê de despedida do Genesis. Phil Collins já se apresentava sentado porque mal conseguia ficar em pé de tão debilitado que ele já estava. Uma imagem triste que contrasta totalmente com a lembrança que temos daquele cantor magnífico que foi um dos maiores hitmakers de todos os tempos. Com uma musicalidade assombrosa que falava mais alto do que qualquer tipo de apelo visual bem comum no mundo pop, Phil Collins fez história tanto com Genesis quanto em sua brilhante carreira solo, que foi ainda maior e impactou o mundo com sua voz marcante, entoando melodias de extremo bom gosto que até hoje residem em nossas memórias afetivas. Além disso, ele também foi um grande compositor, produtor e, embora muita gente não saiba, um dos maiores bateristas da música pop. Mas infelizmente hoje, aos 74 anos, o cantor vive uma situação bem delicada. Sua voz única e melodiosa precisou ser silenciada dos palcos, devido aos seus graves problemas de saúde, que foram se intensificando ao longo da carreira e o deixaram bastante debilitado, impossibilitando Phil Collins até mesmo de levantar suas baquetas para tocar, segundo palavras dele mesmo. E para piorar, notícias dão conta de que o cantor foi internado recentemente, o que em tempos nebulosos onde muitos de nossos ídolos do passado estão partindo, é motivo de muita preocupação. Neste vídeo nós vamos mergulhar na trajetória deste grande artista e entender melhor como o cantor vive hoje e o atual estado de saúde de Phil Collins. Meu nome é Daniel Borges e este é o canal Investigando Música. Philip David Charles Collins, mais conhecido como Phil Collins, nasceu em Londres no dia 30 de janeiro de 1951. Seu primeiro contato com a música começou ainda criança, quando, aos 5 anos de idade, ele ganhou dos seus pais a sua primeira bateria, obviamente de brinquedo. Mas o engraçado é que os pais já tinham sacado que o guri tinha mesmo dom para música, e até compraram outros instrumentos para aguçar mais ainda a curiosidade do garoto. Porém, ele se apegou de verdade na bateria, que aprendeu a tocar praticamente de forma didática. No entanto, Phil Collins foi crescendo dividido entre duas paixões, a música e o cinema, pois ainda criança ele chegou a atuar em um filme britânico chamado Oliver, e ainda fez uma ponta como figurante no filme A Hard Day's Night do Beatles. Porém, já na adolescência, Phil Collins se deu conta que sua queda pela música era muito maior, e então ele começou a montar suas primeiras bandas de colégio, como uma chamada Freehold. E em 69, de forma já profissional, ele integrou uma banda de rock progressivo chamada Flame Wolf, que até chegou a lançar um álbum onde, além de tocar bateria, ele já cantava. Porém, essa banda não durou muito e sua entrada no Genesis se deu quando ele ainda tinha apenas 19 anos de idade, através de um anúncio que ele viu na revista Melody Maker de uma banda que procurava um baterista com boa sensibilidade acústica. E quando ele foi fazer o teste, lá estavam Peter Gabriel, Mike Rutherford e Tony Banks. E aí, em agosto de 1970, ele foi anunciado como novo baterista do Genesis. E em 71, ele já gravou o primeiro álbum com a banda, o Nursery Cryme. O Genesis, até o meio dos anos 70, era uma banda genuinamente de rock progressivo, até porque era um estilo que estava em ascensão no mundo inteiro. Nesta fase, Phil Collins, além de tocar bateria, já estava também fazendo algumas linhas vocais em dueto com Peter Gabriel. E com essa formação ainda lançaram o Foxtrot de 72, o clássico Sealing England by the Pound de 73 e o aclamado Lamb Lies Down on Broadway de 74. E foi após este álbum que aconteceu um ponto de virada na carreira de Phil Collins.
Após a turnê, o vocalista Peter Gabriel acabou saindo da banda por divergências musicais. O Genesis então vai em busca de um novo vocalista e acabou aparecendo mais de 400 candidatos através de um anúncio. Porém, conforme os testes foram acontecendo, nenhum dos candidatos estavam agradando aos integrantes da banda. Então Phil Collins resolveu gravar algumas faixas de forma meio descompromissada, e não é que os caras acabaram gostando e resolveram candidatá-lo como novo vocalista do Genesis, além de continuar como baterista da banda, é claro. Então em 76 eles lançam A Trick of the Tail com Phil Collins como vocalista principal. O Genesis passou a investir em um som um pouco mais acessível comercialmente, apesar de ainda manterem a veia progressiva. Então, até o final dos anos 70, ainda lançaram mais 2 álbuns, Wind and Watery de 77 e And Then There Were Three de 78. Inclusive, este último foi muito bem sucedido, alcançando a 10ª posição nas paradas britânicas, graças ao single Follow You, Follow Me. Já na entrada dos anos 80, Phil Collins passa a ter uma liberdade maior no processo de composição da banda, ao mesmo tempo em que o som, que já estava bastante acessível, começou a ganhar nuances mais pop. Até porque foi também a época em que Phil Collins deu início à sua carreira solo, e ele já começou logo com os 2 pés na porta, lançando um álbum extremamente elogiado e muito bem sucedido, o Face Value de 81, que foi um marco na história da música pop não só pela obra em si, mas também devido à técnica de gravação da bateria de Phil Collins em estúdio, com aquele reverb seco, principalmente na música In The Air Tonight, que acabou se tornando uma marca registrada do cantor. E depois desse primeiro álbum, o cantor manteve as 2 carreiras em paralelo, a sua carreira solo e o Genesis. E detalhe, as 2 muito bem sucedidas, algo poucas vezes visto e extremamente difícil na história da música em se tratando de artistas que têm uma banda e uma carreira solo. Em relação ao Genesis, o som acabou se enveredando de vez pro pop oitentista. Já na carreira solo, Phil Collins definitivamente ganhou o mundo. Depois de Face Value, ele lançou alguns dos álbuns mais bem-sucedidos dos anos 80, como No Jacket Required, de 85, que vendeu 25 milhões de cópias e rendeu nada mais nada menos que 3 Grammys ao cantor. E também o álbum But Seriously, de 89, que conta com o que talvez seja o maior clássico de Phil Collins, Another Day in Paradise. Essa aí até sua vozinha conhece e gosta, não é mesmo? Phil Collins nesta fase estava num ritmo frenético, vivendo uma verdadeira loucura com as 2 carreiras, pois ele mal descansava de uma turnê de sua carreira solo, por exemplo, e já tinha que voltar às atividades com Genesis, e aí mais uma turnê com Genesis e depois tinha que retornar à sua carreira solo. Até que em meados dos anos 90, após a turnê do álbum Weekend Dance de 92, que foi um outro álbum muito bem sucedido do Genesis, o cantor viu que estava extremamente difícil manter as 2 carreiras, ele estava chegando no nível de esgotamento físico e mental insustentável. Sendo assim, em 96 ele resolveu sair do Genesis e focar 100% em sua carreira solo, onde ele ainda lançou os álbuns Both Side em 93 e Dancing to the Light em 96, mas já não obteve o mesmo sucesso dos álbuns anteriores, com exceção da música You Be in My Heart de 99, que foi composta para a trilha sonora do filme Tarzan, e obteve um grande sucesso na época, alcançando o número 21 nas paradas da Billboard Hot 100 e ainda rendeu um Oscar como melhor canção original. Inclusive, eu me lembro na época que muita gente conheceu o Phil Collins através dessa música. Você por um acaso foi uma dessas pessoas? Põe aí nos comentários.
No início dos anos 2000, o cantor realmente começou a cair no ostracismo, além do que começou a enfrentar os seus primeiros problemas de saúde quando perdeu 60% da audição do seu ouvido esquerdo. Em 2002, ele ainda lançou um álbum chamado Testify, que não foi muito bem sucedido, porém ainda assim rendeu uma boa turnê em 2003, que inclusive ele anunciou que seria sua turnê de despedida. Ele já estava pensando em aposentadoria. Porém, entre os anos de 2006 e 2007, ainda aconteceu a primeira reunião do Genesis com uma turnê extremamente bem sucedida. E quando parecia que a carreira do cantor estava dando uma reviravolta, o pior aconteceu. Algo que mudaria para sempre não só a sua vida profissional, mas também a vida pessoal. Ele sofreu uma lesão grave nas vértebras do pescoço durante um show, que na verdade foi por consequência dos muitos anos tocando com a postura errada na bateria. Então, por conta disso, ele teve que se submeter a uma cirurgia que acabou não dando muito certo e ainda causou danos nos nervos de suas mãos, fazendo com que ele tivesse dificuldades até mesmo para conseguir segurar as baquetas para tocar. E daí para frente parece que a vida do cantor virou de cabeça para baixo, até mesmo nos outros âmbitos. Ele enfrentou um processo conturbado de divórcio de seu terceiro casamento, que envolveu até mesmo casos de traição por parte de sua ex-esposa, se rendeu ao alcoolismo e claro que com tudo isso sua saúde ia se deteriorando ainda mais. Ele adquiriu diabetes, pancreatite aguda por conta do álcool, que quase o levou a óbito, e isso foi o estopim para que ele largasse a bebida, coisa que ele só conseguiu em 2017. Ele ainda sofreu uma queda no banheiro em 2014 que piorou tudo. Ele foi diagnosticado com uma doença chamada foot drop, que não é uma doença muito comum, ela é conhecida como a doença do pé caído, que resumidamente impede com que a pessoa consiga levantar a parte da frente do pé, e é uma consequência de suas lesões na coluna. E óbvio que com tudo isso sua mobilidade ficou extremamente reduzida, ele só consegue andar com a ajuda de uma bengala e ainda assim com muita dificuldade. E claro que esses problemas relacionados à sua vida pessoal e à sua saúde afetou muito o psicológico do cantor, que começou a sentir um vazio constante, como se a sua carreira realmente tivesse chegado ao fim. E isso para um cara que se doou à música praticamente a vida inteira, assim como Phil Collins fez, deve ser um baque terrível, né? Mas um alento a tudo isso que ainda deu forças para que ele conseguisse ver algum sentido na vida foi a última reunião com Genesis para a turnê The Last Domino de 2022, que marcava também a despedida da banda. Como ele não conseguia mais tocar bateria devido à sua condição física, ele chamou seu filho Nick Collins, que inclusive é um excelente baterista também, viu? E até mesmo para cantar, Phil Collins estava tendo dificuldades, tendo que recorrer ao auxílio de backing vocals. Até que no dia 26 de março de 2022, ele realizou seu último show com Genesis, que foi um momento extremamente emocionante. Em 2024, o canal Drummel produziu um documentário sobre Phil Collins que abordou a sua carreira dando ênfase na posição de baterista e também falando sobre como seus problemas de saúde o afetaram profissionalmente. Lembrando que este canal Drummel é um canal voltado para bateria, tá? O cantor hoje em dia vive de forma bem reclusa, somente tratando dos seus problemas de saúde, né? Inclusive vivendo à base de remédios devido às fortes dores na coluna. E segundo seu ex-companheiro de banda, Mike Rutherford, ele está numa condição extremamente fragilizada. Inclusive chegaram a circular algumas notícias na internet de que ele foi hospitalizado recentemente, agora em julho, por estar em cuidados paliativos devido a alguma doença terminal ou algo do tipo, o que inclusive deixou muita gente preocupada, mas felizmente o seu assessor tratou logo de desmentir esses rumores, dizendo que ele foi sim hospitalizado, mas sim para realizar uma cirurgia no joelho. Bom, pelo menos foi isso que ele declarou. Sendo assim, melhoras para Phil Collins, que ele consiga se recuperar da melhor forma possível dos seus problemas de saúde, e mesmo que ele não consiga mais retornar aos palcos, o que é bem provável, que o cantor ainda tenha muitos anos pela frente para pelo menos curtir sua aposentadoria de forma tranquila. Mas e você, é mais fã da carreira solo do Phil Collins ou do Genesis? E também já me fala como que o cantor te impactou de alguma forma. Põe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Eu espero te ver no próximo vídeo e até breve.